Boa tarde, quarto ano. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula na página 36. Você vai ler uma história em quadrinhos. Preste atenção na organização da fala das personagens e do narrador. Pitts e a turma do Zé Neuri, em Driblando a Dor. Vai, Pitts, faz o gol. Pimba! Golaço, Pitts. Não adiantou nada o Jamanta fazer aquela falta em você. Logo depois do jogo. Ai, o que foi, Pitts? Agora que eu tô sentindo a pancada do Jamanta, Zeca. Mas por que só agora eu fui sentir a dor? É que o acumbente ficou muito emocionado pela partida de futebol e bloqueou os neurônios da dor. Não entendi como nós do setor de chutes e pulos conseguimos fazer o serviço direito depois dessa pancada. Não é à toa que eu sou um neurônio torcedor. Bem, na história aparecem dois personagens, que é o acumbente dos prazeres, que é o neurônio das emoções, e o Giraldo Cerebelim, que é o neurônio dos movimentos. Pesquise a definição da palavra driblar no dicionário. Então, vocês vão procurar o que significa a palavra driblar no dicionário. Então, quando a gente procura no dicionário, a gente vai encontrar a seguinte definição, que driblar é um verbo que apresenta diferentes significados. Acepção 1. Gingar o corpo, controlando a bola para escapar de investidas do adversário. 2. Tentar enganar, iludir. 3. Esquivar-se, evitar. Como o significado desse termo está relacionado à história? Bem, quando nós relacionamos a história, o autor ele fez um trocadilho com o verbo driblar aí do título. Então, ele deu margem para diferentes interpretações. Primeiro, que o Pitts ele dribla o adversário, né? Ou seja, ele ginga o corpo para desviar a bola. Na ação do acumbente, ele dribla a dor da pancada sofrida por Pitts, ou seja, ele engana e evita a dor. Agora vamos para a página 37. O que o Pitts está fazendo? Então, na imagem da história em quadrinho, o que o Pitts está fazendo? O Pitts ele está jogando futebol. O que ocorre durante o jogo? Bem, durante o jogo, o Pitts ele sofre uma falta violenta do adversário Jamanta. Então, o que acontece com o Pitts logo depois do jogo? Logo depois do jogo, o Pitts sente a dor causada pela pancada. O Pitts sabe explicar por que isso aconteceu com ele? Não, ele não sabe explicar. Então, com qual objetivo essa história em quadrinhos ela foi escrita? Essa é uma questão pessoal, né? Mas nós podemos dizer que ela foi escrita para ensinar o leitor as funções de determinadas células do nosso corpo, né? E o formato que foi escolhido foi a história em quadrinhos com o objetivo de quê? Com o objetivo de ensinar e, ao mesmo tempo, divertir o leitor. Agora, na questão 2, circule a fala do narrador e faça um X na fala dos personagens. Então, onde é fala de narrador, alguém que está contando a história, e aonde é o próprio personagem falando. Façam aí que vamos conferir. Bem, a resposta vai ficar a seguinte. Então, a fala de narrador é para ser circulada. Então, é essa fala aqui no canto, logo depois do jogo. Então, essa é a fala do narrador. E a fala do personagem é o ai, o que foi Pitts, e agora que eu tô sentindo a pancada do Jamanta, Zeca. Então, vocês vão marcar o X aqui, aqui e aqui. Vamos para a questão 3. Releia estes balões. Eles se referem às personagens que estão falando. Quem são elas? Então, pense aí nas duas frases, né? Leia aí as duas falas dos personagens e escrevam quem são os personagens que estão falando.
Dê uma pausa no vídeo e escreva. Vamos ver aí a resposta. Então, o que foi Pitts, que é a primeira fala, quem diz é o Zeca. E agora que eu tô sentindo a pancada do Jamanta, Zeca, quem fala isso é o Pitts. Bem, as histórias em quadrinhos, elas são sequências narrativas representadas quadro a quadro. Então, ela pode apresentar somente imagem ou ela pode combinar texto e imagem. Então, na maioria das vezes, as falas dos personagens, elas são escritas em balões e podem ser de diferentes formas e diferentes cores. A interferência de um narrador, quando necessária, ocorre através de retângulos ou quadrados para diferenciar essa fala do personagem. E ela pode servir para explicar acontecimento ou marcar a passagem de tempo ou dar continuidade à história. Vamos para a questão 5. Observe este quadrinho. Qual a palavra aparece escrita? A palavra que aparece escrita aí é pimba. O que ela significa? Então, o que é que significou a palavra pimba? Respondam aí. Bem, pimba imita o som do chute que o Jamanta deu no Pitts. Então, ela imita o som. Então, por que ela foi escrita em letras maiúsculas? Bem, ela foi escrita em letras maiúsculas para ressaltar, para destacar o som do chute, né? Para destacar, para ressaltar o som do chute. Agora, você já ouviu falar na palavra onomatopeia? Em que situação você já ouviu? Bem, as onomatopeias, elas são palavras que imitam os sons e ruídos. Vamos ver aí alguns exemplos. O smack imita o som de beijo. Cabrum imita o som do trovão. Pleft imita o som de um tapa. Bem, a onomatopeia frequente nas histórias, nas propagandas, nos textos, é uma palavra que procura reproduzir esse som. Então, ela pode ser formada por fonemas, né, que a língua oferece, e ela pode ser monossílaba, como o nhaque, vrum, ou de sílaba, como cabrum, buá, e até mesmo por reduplicação, como tic-tic ou toque-toque. Questão 6. Observe novamente o quadrinho reproduzido na atividade 4 e circule. Vocês vão circular o desenho que indica o movimento da bola, lá na questão 4. E na B, vocês vão o desenho que representa a ação do Jamanta. Então, vocês vão circular o movimento, a parte do desenho que mostra o movimento da bola, é esse. E aqui é o desenho que representa a ação do Jamanta. Então, do chute, primeiro ele correu, depois ele chutou. Os quadrinhos, as histórias de quadrinhos, elas combinam linguagem verbal e visual. Ou seja, todos os elementos que aparecem são desenhos e palavras e eles formam uma história, uma narrativa. As ilustrações representam sentimentos, emoções, ações, sensações, movimentos, levando o leitor a usar a imaginação enquanto lê a história. Então, os desenhos e as falas fazem com que o autor imagine a história. Leia outro texto do mesmo autor. Entenda por que o Pitts não sentiu dor nenhuma na hora que trombou com o Jamanta. Bem, um dos neurônios torcedores que moram no cérebro do Pitts é o acumbente dos prazeres, encarregado de sentir as emoções. As emoções são experiências muito fortes que a gente sente e que têm a força de interferir até com a dor. Por isso é que o Pitts não sentiu dor nenhuma na hora em que trombou com o Jamanta. Ela só veio depois do gol. É que ele estava na maior garra para driblar todo mundo e faturar o placar, tanto que driblou até a dor. Por que o Pitts não sentiu dor no momento em que trombou com o Jamanta? Então, segundo o texto que nós acabamos de ler e a história em quadrinhos, por
que que ele não sentiu dor? Vamos ver aí. Bem, ele não sentiu dor porque no momento em que ele trombou com Jamanta, ele estava muito empolgado com o jogo, levando o acumbente, que é o neurônio dos prazeres, das emoções, a adiar a dor. Então, como ele estava muito emocionado, muito empolgado, ele não sentiu a dor naquele momento, ele só sentiu depois. Qual dos dois textos ajudou você a entender melhor por que o Pitts não sentiu dor durante o jogo? Explique. Então, essa é uma questão pessoal. Então, cada um vai pensar aí. Qual foi o texto que você entendeu melhor? Foi a história em quadrinhos ou foi esse texto aqui? Aí você vai escrever e explicar por quê. De olho na língua. Observe. Aí, que palavra aparece nesse quadrinho? Que sensação ela expressa? Então, a palavra que aparece é o ai, e ela expressa a sensação de dor. Então, para reforçar essa sensação, que elementos gráficos o autor utilizou? O que ele utilizou nos desenhos para mostrar essa dor? Bem, ele criou um balão diferente, um balão com pontas e colorido, e usou letras bem grandes. Então, ele criou um balão diferente com pontas, colorido e usou a letra maiúscula. A palavra usada para expressar as emoções, as sensações e sentimentos ou descrever os ruídos é chamado de interjeição. Então, nós vimos que a onomatopeia é a palavra que imita o som, ela imita o som. Já a palavra que eu uso para expressar a emoção, a sensação, o sentimento, descrever um ruído é a interjeição. E geralmente ela é acompanhada de uma exclamação. Vamos ver aí alguns exemplos. Ufa! Expressa alívio. Observe que tem uma exclamação também no final. Arre! Expressa raiva ou aborrecimento. Ah! Expressa alegria, pode ser dor, espanto, admiração, ironia, depende da entonação, né? Se eu sinto dor, é espanto, né? Ironia, Bem, nossa, expressa espanto ou admiração. Toque, exprime o ruído de pancada ou de batida. A interjeição, ela pode expressar muito mais do que só estados emocionais, né? Ela também tem uma estratégia de persuasão que representa os sentimentos e os pensamentos. Nem sempre são expostos claramente, né? Elas revelam um julgamento a respeito de uma situação presenciada, expõem valores, ideias, crenças e costumes determinados. Bem, chegamos ao fim da página 39. Tá? Na próxima aula, a professora vai estar falando um pouco mais sobre interjeição e onomatopeia com vocês, tá? E beijos e até a próxima aula. Tchau!